Olá, o programa Ponto de Encontro está entrando no ar. Muitos de nós já vivenciou uma noite mal dormida ou até mesmo de insônia. A experiência no dia seguinte não é das melhores. Raciocínio lento, falta de disposição e outros prejuízos às tarefas diárias. Distúrbios do sono é o tema do programa de hoje, com duas convidadas. Conceição Aparecida de Almeida Santos Reis, professora da Faculdade de Fisioterapia da PUC Campinas, e Flávia de Castro Guimarães, pneumologista e especialista em distúrbio do sono. Mas antes de darmos início ao programa, vamos acompanhar alguns dados. Segundo dados do Instituto do Sono, 63% da população adulta do país apresenta algum tipo de problema com o sono. Em São Paulo, 25% da população tem dificuldades para dormir. 27% acorda precocemente e 36% não consegue manter o sono de forma adequada durante a noite. A insônia é apontada como um dos distúrbios mais frequentes do sono. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui para contribuir com esse tema. Quais são, na verdade, os principais distúrbios do sono? Já acabei até falando que a insônia é um dos mais frequentes. Sim, sem dúvida nenhuma, o mais frequente é a insônia, né? Beira 42% da população global tem um distúrbio do sono. O que a gente chama de distúrbio do sono, de insônia mais propriamente? Aquela pessoa que não está satisfeita com o seu sono. Ou está fragmentando, ou está dificuldade para iniciar o sono, ou tem um despertar precoce. Esse tipo de abordagem é que a gente vê lá no Instituto do Sono. E o que eu sempre pergunto, tudo bem, mas isso está prejudicando o seu dia a dia? Normalmente a pergunta é sim, a resposta é sim, eu estava me prejudicando. Então isso caracteriza a insônia. Tá. E que tipo de prejuízos são esses? São esses que eu coloquei mesmo? Sim, a primeira realmente é cognitivo, né? É perda de memória, perda de concentração, capacidade de raciocínio, vai ficando lentificado. Esse é o primeiro prejuízo. Mas estudos recentes mostram que perda de sono, seja ela uma insônia de início ou de manutenção, você tem dificuldade de manter, você aumenta o índice de obesidade e o índice de diabetes tipo 2 na população em geral. Tá. Professora, que outros distúrbios a gente pode apontar do ponto de vista postural? Dos fatores, né, que podem interferir também no sono é o mal dormir do ponto de vista da postura. Então, ligados ao colchão, ligados ao posicionamento da pessoa durante o sono. Então, a fisioterapia geralmente entra orientando nesse sentido, né? Que é uma pequena parcela do distúrbio do sono, mas que pode também contribuir. Então, achar um colchão adequado, que não seja que seja de uma densidade apropriada para o peso e a estatura da pessoa, que não a incomode durante o sono, né? E também posicionamentos, que a gente indica dentro da fisioterapia e da ortopedia, que os melhores posicionamentos seriam a postura de lado, decúbito lateral, onde a pessoa vai preencher o espaço do ombro com o travesseiro nessa altura, que não deixa a cabeça pendente nem muito elevada, né, que fique reta em relação à coluna, e um travesseiro entre os joelhos para também manter o quadril numa linha de alinhamento que não tracione nervos e musculatura da coluna, que produzam relaxamento na coluna, né, com esse travesseiro entre os joelhos. Que não é uma coisa simples da gente lidar para a população, porque cada pessoa tem sua forma de dormir e, às vezes, né, o colocar travesseiros assim, ou mudar o posicionamento, já dificulta o sono. Então, são testes, né, são possibilidades, e a pessoa tem que se conhecendo e tentando. Uma posição mais inadequada seria o decúbito dorsal, que é o barriga para cima, né? Mas mesmo assim, se a pessoa se sente bem nessa posição, deveria usar um travesseiro bem pequeno. Tudo isso para não forçar curvaturas da coluna e não acordar com dores, né, no corpo, ou não sentir dores durante a noite. Tá. Quais seriam as principais causas desses distúrbios do sono? A franca maioria, assim, que está no consultório, está ligada à ansiedade ou depressão, né? São pessoas normalmente ansiosas. E a gente sempre fala lá no Instituto, dormir é um ciclo de 24 horas, né? O que é como você é durante o dia, você vai ser durante a noite. Se você é uma pessoa tranquila, que consegue resolver seus problemas
com tranquilidade e serenidade, seu sono vai ser sereno e tranquilo. Então a gente observa o paciente como um todo, né? Isso a gente fala das distúrbios, mais da insônia de início. A insônia de manutenção, o paciente ele não consegue manter o sono, ele acorda várias vezes. Isso pode ser tanto a insônia, como pode ser algum outro distúrbio ligado ao sono. Um deles, principal carro-chefe nosso, é a apneia do sono. É a interrupção da respiração durante a noite, fecha a faringe, o paciente não consegue respirar, aí o cérebro dele faz ele acordar porque ele está fazendo muito esforço respiratório, ele tem um pequeno despertar, aí vem aquele barulho, aquele ronco ensurdecedor, o paciente acorda algum tempo e volta a dormir. Então, às vezes, o paciente não consegue manter o sono. Então, quando ele não mantém o sono e é um paciente que ronca, a gente geralmente pensa em distúrbios respiratórios do sono. E que tipos de distúrbios são esses? A apneia, ela tem alguma causa específica? A causa é o fechamento da faringe. A faringe é a isso. nossa garganta. Agora, por que nós não sabemos responder? Não sabe. Não, existem algumas hipóteses diagnósticas e é muito complicado aqui para falar. Que hoje a gente fala do gain curve, né? Que é uma maneira do seu organismo responder a uma instabilidade respiratória. Mas basicamente é o fechamento da faringe, que a faringe, na verdade, é a nossa garganta, né? A nossa goela. Se você abaixar a língua, você vai olhar para dentro da sua orofaringe. Ela colaba, ela fecha, né? E a apneia significa ausência, apneia, ar. Ausência de ar obstrutiva, porque literalmente a garganta fecha durante a noite. Então, quando ela fecha, o diafragma continua contraindo, coração bombando, mandando sangue para tudo que é lado, sendo consumido oxigênio, vai caindo oxigênio, vai aumentando o esforço respiratório. Com o esforço respiratório existe um despertar, então o paciente às vezes acorda 400, 500 vezes numa noite, para poder respirar, volta a ter ele está numa vigília às vezes em 15, 20 segundos, volta a ter a patência da faringe, o ar passa com aquela velocidade, faz aquele ronco imenso, o paciente volta a dormir, volta a ter a apneia, volta a acordar. E alguns pacientes, nessas apneias, eles acordam e não conseguem mais dormir. Aí vão para a televisão, vão para o computador. Aí você tem que fazer um bom histórico para saber o que está acontecendo com esses pacientes. E a própria pessoa consegue identificar que ela tem apneia ou alguém que durma Normalmente é ao o cônjuge, né? Ele vê o paciente tendo gases noturnos, se sufocando, tem vários sinônimos para esses roncos bem altos e tem interrupções pelas paradas respiratórias. Professora, você falou de colchão, de uma densidade adequada. Eu gostaria que se passasse assim para uma pessoa de 70 quilos, que densidade seria essa? Em torno de 32 a 36. São densidades adequadas para esse peso, né? 32 a 36. Certo. E que tipo de colchão a pessoa... A densidade é o que basta ou ela tem que se ater a outros detalhes? Em princípio, a densidade. E a pessoa tem que testar o colchão, isso é muito importante, né? Para ver com o que a pessoa se dá melhor. Tem pessoas que preferem colchões mais firmes e utilizam colchões de densidade mais alta do que o próprio peso dela indica. E tem pessoas que gostam de colchão que molde mais, que não seja tão rígido, né? Ela concilia melhor o sono assim. Então, o ideal é testar o colchão, né? E hoje as lojas de colchão já estão orientadas para isso. Permite que as pessoas deitem, sintam, né? O colchão de mola também, que é um investimento geralmente alto, né? Um bom colchão tem um preço um pouco alto e é uma coisa que a pessoa vai ter por alguns anos, né? Então é importante que ela teste e veja como ela se sente com aquele colchão. Porque cada um pode se sentir de uma certa forma, né? Tem pessoas que não conseguem mesmo conciliar o sono num colchão muito firme, outros só conseguem nele, né? Então a questão sono, eu acho que é uma coisa assim, né? E os distúrbios dele tá muito ligado ao individual, né? As condições que cada um tem para si de que aquilo propicia o sono, né? E quando há um desequilíbrio do casal, a mulher pesa muito menos e o homem pesa muito mais, existe alguma solução? Certo. Hoje em dia o mercado tem cuidado disso, né? Então a gente já vê camas de casal, não sei se você já viu, as camas box, né? Muitos modelos são assim, com 2 colchões em cima. Então, né, na verdade, como 2 colchões de solteiro e alguns tem casal que põe um de mola, outro de espuma. Olha. Então, densidades diferentes, né? Dá essa liberdade. E até quando vira e se movimenta na cama, tem pessoas que se movimentam muito no dormir,
outros ficam mais quietinhos. Né? Então, foi uma boa solução, essa divisão. Na cama box eles põem então 2 colchões. E até as camas de estrado já estão tendo essa possibilidade de colocar os 2, né? Tem uma medida aí adequada que põe os 2 colchões. Então, um vira de cá, o outro não sente, né? Interessante. Doutora, você chegou a falar de depressão, né? Depressão é uma doença? Sim. A gente pode se considerar uma doença. Tem outras doenças que levam a esses distúrbios do sono também? Você falou depressão, uma outra e... E ansiedade. A maior parte ligada à dificuldade de iniciar o sono, a gente vai ver que tem ou uma depressão ou uma ansiedade. Alguns pacientes têm insônia primária, que é desde a infância, famílias de insônia. Mas se você for normalmente você pega uma ansiedade, uma família predisposta à ansiedade ou depressão. Tá. Uma insônia, por exemplo, a ansiedade, a depressão é uma insônia mais inicial, que a pessoa não consegue dormir ou ela pode... A depressão, na verdade, é mais despertar precoce. Ao despertar. A gente até, quando o paciente entra lá e fala, até que eu começo a dormir bem, mas lá para as 4h30 da manhã eu acordo, eu sempre faço um checklist de eu acho que é depressão. Uma das características do deprimido é um despertar precoce. Depois ele passa a ter dificuldade de iniciar e até dificuldade de manter o sono, passar noites em claro. Ou então ele vai para o oposto, ele tem hipersonia, são pacientes que dormem assim 20 horas por dia. Tem isso também? Tem isso também. Paciente. E é caracterizado como... Não, você tem que conversar, né, com o paciente, ver, você tem que ver se ele não tem nenhum distúrbio do sono que leva a fragmentação de qualidade, né. No sono é sempre assim, eu brinco que é muito fácil as queixas no instituto, porque durmo pouco ou durmo muito. E olha, aí, são opostos, extremos, né? Só tem que descobrir por quê, né? O que acontece com cada um. São esses 2 casos que chegam, então. Eu durmo pouco ou durmo muito. Durmo muito. Né? E quando dorme muito, aí você tem que ver, a quantidade, quer dizer, não é eu tenho muita sonolência durante o dia. Então você pergunta assim, a quantidade de sono está sendo suficiente? Nós, depois que criamos a luz, criamos uma síndrome nova chamada síndrome da insuficiência do sono crônica. As pessoas não estão tendo o privilégio mais de dormir 8 horas por noite. A média da população está dormindo 6 horas. Então, isso vai repercutir no futuro. Eu acabei de dar uma aula lá na Unilever. Eu falei, daqui a 10 anos vocês estão me chamando para cuidar da obesidade dos diabéticos tipo 2 que estão se desenvolvendo aqui. Porque a sociedade não está permitindo o indivíduo dormir 8 horas por noite. Então, isso está criando outras patologias, né? Então, você tem que dizer, está dormindo o suficiente? A quantidade de sono é suficiente? E a qualidade? Como é que é? Ele ronca, ele chuta? Aí você começa a se classificar nas outras distúrbios do sono e você tenta encaixar. E para fazer o diagnóstico existe a polissonografia, onde você vai fazer o exame onde nós vamos monitorar o sono. A gente põe eletrodos na cabeça para ver a eletroencefalo, eletrodos nos olhos para ver o movimento do olho, porque tem uns estágios do sono que chama-se REM, que é Rapid Eye Movement, que são os movimentos rápidos dos olhos, um fluxo para ver se o paciente está respirando pelo nariz, se ele está tendo apneia ou não, uma cinta no peito, uma cinta no abdômen para ver o movimento, eletrocardiografia, uns eletrodos na perna, porque 10% da população tem uma doença chamada movimentos periódicos mesmo, o paciente chuta ritmicamente, toda vez que ele chuta ele faz um pequeno despertar, isso deixa uma qualidade de sono ruim. Você monitora esses indivíduos para saber se ele tem algum distúrbio de qualidade de sono, para você fazer o diagnóstico. Isso é uma noite? Em uma noite você consegue ter o diagnóstico da pessoa. Eu vou pedir licença para vocês um instantinho agora, para a gente acompanhar uma reportagem, tá? É do Alessandro Azevedo, que entrevistou uma pessoa que tem problema com sono. É a Rebeca. Vamos lá? Para a maioria das pessoas, nada melhor do que uma boa noite de sono após um dia estressante de estudos ou no trabalho. Já para outros, a hora de dormir pode significar um verdadeiro pesadelo. É o que acontece com a Rebeca, que desde criança sofre para conseguir pegar no sono. Desde pequena eu tenho problema para dormir, sempre tive rinite, sempre ronquei bastante e também tinha apneia. E até hoje eu tenho essa dificuldade para dormir, tenho bastante insônia também. Para dar um fim nessa situação, recentemente ela passou uma noite em uma clínica especializada para saber o que de fato atrapalhava o seu sono. E a resposta foi uma velha conhecida, a rinite alérgica. Eles constataram que realmente eu ronco bastante durante a noite,
A apneia eu não tive na clínica e me mexi bastante. Então eu tive bastante dificuldade para começar a dormir e durante o sono eu não tive um sono leve, um sono tranquilo. Foi um sono bem agitado. Com o diagnóstico da clínica em mãos e o início do tratamento para controlar a rinite, ela ainda tem problemas para dormir. Quando o dia que a noite é mais complicada, assim, durante o dia eu fico morrendo de sono, não consigo fazer nada direito, eu acabo indo dormir mais cedo no outro dia. É mais complicado quando eu não durmo bem. O que você diria desse caso da Rebeca? Só de olhar ela é uma face de uma criança que já deve ter tido adenoide e amígdalas grande. Ela tem uma face adenoide longa, um queixo pequeno. Ela tem via aérea estreitada. Se ela não deu apneia, provavelmente ela tem síndrome da resistência da via aérea superior, ou seja, faz muito esforço respiratório. Então, na polissonografia, você tem que dar muita importância ao fluxo para ver se não tem um achatamento da curva. Mas eu acho quase diagnóstico só de olhar para ela que ela tem, no mínimo, resistência da via aérea superior. Olha só. Professora, que outras dicas você poderia dar para a gente, para a pessoa ter uma qualidade de sono? Acho que... E um outro aspecto que você falou, só para aproveitando, que você falou que a melhor posição é quando a pessoa deita com o peito para cima, né? Não, seria de lado, deitado de lado. Isso. Porque para cima é muito difícil, né? É mais difícil. É mais difícil. Alguns problemas de coluna impedem um relaxamento nessa posição e muitas vezes a pessoa ronca nessa posição, né? Facilita a apneia. Então, a posição adequada em termos de coluna e respiratória seria lateral, melhor, né? A pior posição que a gente contraindica bastante seria o de bruços, né? O decúbito ventral. Que é uma posição que força muito a coluna, a gravidade ajuda a trazer as curvaturas da coluna mais próximas do colchão. Então, geralmente, as pessoas têm, muitas vezes, já pronunciada essa curvatura atrás da cintura, que a gente chama hiperlordose. E aí, no deitar de bruços, a hiperlordose acentua, aumenta. A gente força o pescoço também, né? Mesmo que seja numa posição lateral, e muitas pessoas costumam pôr o travesseiro ainda no de bruços. E aí isso força muito a coluna cervical para trás e ela acorda com bastante tensão nessa região. E restringe muito a caixa torácica, que é nossa maior amplitude é para frente, né, na respiração. O fato de dormir de bruços, né, não dá bom posicionamento aí para os órgãos internos, pulmão e coração. Então também dificulta um pouquinho essa parte respiratória e circulatória. É a postura menos indicada, mas tem pessoas que só conseguem conciliar o sono assim. E não há como reeducar. Aí o que a gente propõe aqui, para minimizar o problema da coluna, ela coloca um travesseiro sob o abdômen, para retificar um pouquinho mais a curvatura lombar e evite o travesseiro de cabeça, né? Durma sem travesseiro no rosto. E sugere-se que ela vá tentando modificar a posição. Se ela pelo menos conseguir pegar no sono, na postura lateral, né? Isso é garantido de que nessa primeira fase do sono ela se mantenha, né? E o que a gente fala muito também sobre sono é assim, o sono, a postura mais preocupante no dormir é para as pessoas que permanecem muito tempo na mesma posição. Tem pessoas que mudam muito de posição durante a noite. Então, isso não configura problema postural nenhum, porque ela não para em nenhuma posição por muito tempo, né? Então, para a coluna, para a postura, seria um ponto positivo a pessoa mudar muito de posição. Mas se eu a achava pessoa, o contrário. Se a pessoa acorda... porque se ela acorda, dorme e acorda, né, na mesma posição, ela se mantém muito tempo naquela postura, né, muitas horas numa mesma posição. E se a posição não for de decúbito lateral, ou se não usou um bom travesseiro, ou se o colchão não está bom, desencadeia um problema maior. Agora, se a pessoa vira constantemente, né, a musculatura vai se moldando muitas vezes. Então, agora, isso eu estou dizendo do ponto de vista postural. Não sei do ponto de vista do relaxamento, né, de um estudo mais profundo do sono. Talvez o mudar muito de posição seja não tão relaxante, né? O nosso ciclo normal é de hora e meia a gente superficializa o sono. Então, nessas horas você muda de posição, você põe meia, tira meia. Se está muito frio, você põe coberta, tira coberta. Então, é natural. A gente superficializa, dá uma ajeitadinha e volta a dormir. Esse é um sono fisiológico ótimo, perfeito. E se você dormir na mesma posição a noite inteira,
Quando você tem 20 anos, não, mas isso vai somando, você começa a fazer pontos de pressão e começa a fazer dor crônica. E dor crônica começa a acordar o paciente. Aí ele volta a ter uma fragmentação de sono por dor crônica. Que tipo Isso é de... extremamente importante a postura, dormir. A gente não dá muita importância nisso, mas é extremamente fundamental. Que tipo de dor crônica, doutora? Ou uma bursite, ou uma artrose, porque ficou muito tempo naquela... Sempre usou mais aquela articulação, e quando vai deitar, continua em cima daquela articulação e ela vai... Dor, aí começa a ficar uma dor crônica. Tá. E a pessoa não consegue mudar muito de postura, porque dormiu 30 anos naquela 30 postura. anos e aí fica difícil. Então, daí que vem, a criança, ela pode ser ensinada a dormir de forma adequada? A gente consegue fazer isso? A gente pode propor, né, que ela dê preferência, então a mãe incentivá-la a iniciar o sono por aquela posição mais adequada, né? Mas isso acho que varia muito de acordo com o temperamento, a personalidade, né, e hereditariedade, uma série de coisas aí que interferem no sono, que tem algumas crianças que sempre vão dormir mais calminhas, mais quietinhas, né, e outras crianças que vão se mexer muito, né? Então é difícil. E tem pessoas que têm mais tendência a criar hábitos, né? Eu vejo que tem pessoas que a gente explica a melhor proposta de postural para dormir e a pessoa rapidamente incorpora aquilo e passa a dormir numa melhor posição e se cura de dores, de dificuldades, né, no sono. E outras a gente ensina, não, agora que eu não estou dormindo mesmo, só de tentar ficar nessa posição, agora eu não durmo de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que é realmente uma coisa bastante pessoal. A gente tem a melhor proposta, né, do ponto de vista de estudo, de pesquisa, mas a pessoa vai ter que testar, vai ter que experimentar, vai ter que tentar, né, porque muitas vezes a pessoa não se adapta. Foi como aquela moda dos colchões, né? Todos devem dormir em colchões muito duros. E muitas pessoas não conseguiam dormir, deu problemas sérios assim para algumas pessoas, porque achavam que realmente aquilo era o melhor para a saúde e, na verdade, ela não se adaptou àquilo e não considerava essa hipótese. Eu acho que uma coisa importante é a pessoa saber ao que ela se adapta, né? Sempre tentar buscar a melhor postura, mas nem sempre isso é possível, né? Às vezes acarreta outros problemas, né? Entendi. A tentativa de corrigir alguma coisa. Complicado. Doutora, e aquelas dicas assim de fazer um exercício físico no início da noite, tomar chá, comer 3 horas antes, tomar leite morno? Existem alguns tabus e algumas verdades. Tá. Algumas pessoas, se fizer exercício antes de dormir, até melhoram o sono. Mas a maioria piora o sono. Por quê? O nosso ritmo circadiano, nosso ritmo de temperatura, quer dizer, nosso ritmo de sono é sobreposto ao nosso ritmo de temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais em vigília nós estamos. Quanto mais baixo a nossa temperatura, mais sonolento nós estamos. Aí todo mundo pergunta, mas por que febre dá sono? Existem outras liberações de outros peptídeos, de outra coisa, a nível do sistema nervoso central, devido ao aumento de temperatura. Mas é um momento mais biológico por uma infecção que leva o indivíduo a dormir. Mas normalmente, quanto maior a temperatura, mais em vigília, menor a sonolência. Com o exercício físico extenuante, você gasta muita energia a nível muscular e você libera muito calor. Então você aumenta a temperatura cerebral, aumenta a temperatura core, interna. E tende a jogar um pouquinho o sono para a direita, ou seja, o indivíduo tende a dormir um pouquinho mais tarde e acordar mais tarde. Para quem não tem problema de insônia, pode fazer meia-noite o exercício, vai para casa, dorme. Mas quem tem, a gente fala, tome muito cuidado, para ver se não é o exercício que vai acordar você mais. Para esses indivíduos, a gente pede para eles fazerem exercício de manhã. Acorda, já se expõe ao sol e vai fazer exercício, porque ele fala para o cérebro, é dia, aí come meio-dia e à noite. Então, ele tenta fazer o relógio biológico o mais fisiológico possível. Tá. Tipo, comer algumas horas antes de deitar? O que acontece? Existe uma redistribuição de sangue, existe uma mudança de todo, existe ritmo chamado ultracircadiano. Cada órgão tem o seu, né? O pulmão tem o dele, o coração, cada um tem seu ritmo próprio, que dentro do ritmo circadiano, que é cerca de um dia, tem os seus próprios. Comer uma feijoada e dormir não, porque todo o sangue vai para lá e você tem uma redistribuição
da circulação do sangue que tem que estar trabalhando quando não é para estar trabalhando, né? E também existe refluxo, existe apneia, existe uma série de outras coisas que com o estômago cheio é pior. Então, sim, pelo menos, no mínimo, 3 horas antes de dormir, você comer. O ideal é 4 horas. Tá. Para a gente poder encerrar por todo o nosso bate-papo aqui, eu acho que tudo é questão das pessoas tentarem, não é isso? Experimentarem, né? É uma questão de experimentação mesmo. Esse último recado que eu gostaria de deixar para o telespectador. Acho que existem algumas dicas genéricas, né? De, às vezes, tomar um chá, comer um alimento que concilie melhor o sono, como maçã, né? Tem alguns estudos sobre maçã, alface, ou mesmo alguns chá de camomila, né? Que é tranquilizante. Mas tudo é uma questão de experimentação. Tem pessoas que falam que tomaram um chá e aí acordam muito para urinar, né? Que ativa o sistema renal também. Tem pessoas que comem alguma coisa e acham que não digeriu bem. Mas, em princípio, tem algumas dicas que eu acho que devem ser tentadas, né? O escuro, às vezes a pessoa dorme num quarto que o sol entra muito cedo, né? Então, tentar escurecer o quarto, não dormir de barriga cheia, né? Pra realmente, como ela falou, não competir essa circulação da digestão com o cérebro, né? Que precisa daquele repouso. Então, acho que é importante tentar algumas possibilidades e ver. Quando não existe uma causa patológica mais séria, Sim. que aí a pessoa tem que realmente buscar um tratamento clínico, né? Mas muitas vezes eu acho que o distúrbio de sono pode estar ligado, imagino, a condições psíquicas, né? O estresse e maus hábitos de vida, né? Então, precisaria, acho que é um estudo bem amplo, né? Que a gente tem que fazer e analisar para ver quais são as causas. Achar da causa fica mais fácil combater, né? Só um detalhe do chazinho. Chá claro, nunca chá mate, nem chá verde, nem chá branco, nem chá preto, que são mais ricos em cafeína do que café. Tá. E a gente sempre pede cafeína até 3 da tarde, para quem tem insônia, que demora de 8 a 12 horas ser digerido. Então, café, Coca-Cola, Pepsi-Cola, qualquer cola da vida. Chá mate, chá verde, chá preto, chá branco ou chocolate até as 3 da tarde. Olha. E procurar uma orientação médica, né? Uma orientação postural para a pessoa conseguir vencer esse distúrbio. Isso. Professora Conceição, doutora Flávia, eu gostaria de agradecer a participação de vocês e a contribuição para esse nosso tema. Tá? Obrigada. Nós é que temos a agradecer. Obrigada. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!